Não assine isso! O sussurro de Helena foi quase inaudível, um sopro de desespero no silêncio opulento do escritório da mansão Montero. Guilherme, o jovem herdeiro de 28 anos, paralisou com a caneta de ouro pairando sobre o contrato. Seus olhos, antes focados na linha pontilhada que selaria seu destino e o futuro da empresa, agora buscavam o rosto da diarista. Helena, uma mulher de 58 anos que passara as últimas 3 décadas limpando as marcas da riqueza alheia, mantinha a cabeça baixa, fingindo arrumar uma bandeja de café que já estava impecável. O cheiro de madeira de lei polida e de dinheiro antigo preenchia o ar, mas para Guilherme, de repente, o único aroma era o do perigo. Do outro lado da mesa de mogno, sua tia, Sofia Montero, observava a cena com um sorriso gélido, uma obra de arte da dissimulação. Seus olhos, duros como diamantes, fixaram-se em Helena por um instante, uma ameaça silenciosa que prometia consequências. Guilherme sentiu um calafrio. Aquela mulher, que sempre fora parte da mobília, invisível e silenciosa, havia se arriscado de uma forma que ele não compreendia. Ele recuou a mão lentamente, o som da caneta batendo suavemente no papel ecoando como um tiro no vasto cômodo. A dúvida havia sido plantada, e agora nada mais seria como antes. Tia, eu acho que preciso de mais um dia para revisar estas cláusulas com mais calma, disse Guilherme, sua voz surpreendentemente firme, quebrando o silêncio tenso que havia se instalado. Ele empurrou a cadeira para trás, o couro caro rangendo em protesto contra seu movimento súbito. O sorriso de Sofia Montero vacilou por uma fração de segundo, uma rachadura quase imperceptível em sua máscara de elegância calculista, mas ela a recompôs com a velocidade de uma predadora. Claro, meu querido. A prudência é uma virtude que seu pai sempre admirou, ela respondeu, a voz suave como veludo, mas com um fundo de aço que não passou despercebido por ele. Não queremos que você se sinta pressionado de forma alguma. A família vem em primeiro lugar, sempre. Seus olhos, no entanto, não deixaram Helena, que continuava de costas para eles, movendo-se com uma lentidão deliberada em direção à porta do escritório. Cada passo dela parecia uma contagem regressiva para a retaliação que certamente viria assim que estivessem a sós. Guilherme sentiu a tensão no ar, espessa e sufocante como a umidade de uma estufa. Ele sabia que o que acabara de fazer não era apenas adiar uma assinatura. Era desafiar abertamente uma autoridade que ele nunca antes questionara em toda a sua vida. Helena saiu do escritório sem olhar para trás, fechando a porta com um clique suave que, para ele, soou como o fechar de uma sentença. Preciso pensar, preciso entender o que está acontecendo, pensou Guilherme, o rosto de Helena, envelhecido pela preocupação e pelo medo, gravado em sua mente. Ele olhou para o contrato sobre a mesa e, pela primeira vez, não viu uma oportunidade, mas uma armadilha muito bem elaborada. O que aquela humilde mulher sabia que ele, o herdeiro, ignorava completamente? Te comoeve esta história? Deixa tu like e subscreve-te. Seguimos. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias. E dê um like no vídeo se você gosta desta história e nos deixe nos comentários nos contando de onde você é e a que horas nos ouve. Assim que a porta do escritório se fechou, a máscara de benevolência de Sofia caiu, revelando uma expressão de fúria fria e contida. Ela se levantou e seguiu Helena pelo corredor silencioso, seus saltos ecoando no mármore polido como marteladas secas e rítmicas. Ela a encurralou perto da copa, uma área da mansão onde sabia que não havia câmeras de segurança, um ponto cego estratégico. Você é só limpeza, Helena, não se meta em assuntos de família. A voz de Sofia era um sibilo venenoso, baixo e cortante, feito para aterrorizar. Você entende o seu lugar nesta casa, não entende, ou a idade está afetando sua memória. Helena manteve os olhos fixos no chão, sentindo o olhar de Sofia queimar sua pele como brasa. Seu corpo tremia de forma incontrolável, mas ela se forçou a permanecer imóvel, a não dar à patroa a satisfação de vê-la desmoronar. Sim, senhora. Desculpe, senhora, murmurou a voz embargada pelo medo que subia por sua garganta como uma bilha amarga. Sofia deu um passo à frente, e com Niber um ei. Invadindo seu espaço pessoal,
tão perto que Helena podia sentir o perfume caro e sufocante dela. Espero que sim, porque pessoas que não entendem seu lugar costumam perdê-lo. E perdem tudo o que têm junto com ele. A ameaça era clara, direta e abrangente. Envolvia não apenas seu emprego, mas a segurança de sua neta, a única luz de sua vida. Não vai se repetir, Dona Sofia, prometeu Helena, sentindo um nó se formar em sua garganta. Sofia a estudou por mais um longo momento, seus olhos frios avaliando cada centímetro de sua submissão. Satisfeita com o que viu, ela se virou e se afastou, deixando Helena sozinha, com o coração aos pulos e o peso de um segredo que agora poderia custar-lhe absolutamente tudo. Algo estava prestes a romper. Naquela mesma noite, Helena voltou para sua casa modesta na periferia de São Paulo, um universo de distância da opulência fria e silenciosa da mansão Monteiro. O cheiro familiar de feijão cozinhando lentamente no fogão e o som da risada cristalina de sua neta, Ana, de apenas 8 anos, fazendo a lição de casa na pequena mesa da cozinha, eram o seu verdadeiro e único tesouro. Ana correu para abraçá-la assim que ela cruzou a porta, envolvendo suas pernas com bracinhos fortes. Vovó, você demorou hoje. Eu estava com saudades, disse a menina, a voz cheia de uma alegria pura que contrastava violentamente com o terror que Helena sentira horas antes. Helena a abraçou com força, inalando o cheiro de infância e inocência, tentando absorver um pouco daquela paz. O trabalho foi um pouco mais puxado hoje, meu amor, disse ela, tentando forçar um sorriso que não alcançou seus olhos. Mas seu rosto carregava o peso da humilhação e do medo. Enquanto servia o jantar simples, a voz de Sofia ecoava em sua mente como um disco quebrado. Você é só a limpeza. Ela olhou para as próprias mãos, calejadas e marcadas por anos de trabalho duro e honesto. Eram mãos que haviam limpado e polido para garantir que Ana tivesse livros para estudar e comida na mesa todos os dias. Eram as mãos de uma mulher digna. Eu sou muito mais do que isso, pensou Helena, com uma onda súbita de teimosia e orgulho. Eu sou avó, sou uma mulher de fé, e não vou deixar que me esmaguem como se eu fosse um inseto. O contraste entre a frieza daquela mansão e o calor de seu pequeno lar nunca fora tão gritante. Aquele pequeno apartamento era seu refúgio, mas ela sabia com uma certeza aterrorizante que a sombra de Sofia Monteiro era longa e podia alcançá-la em qualquer lugar. Enquanto isso, na mansão, Guilherme não conseguia relaxar, a inquietação corroendo-o por dentro. As palavras de Helena, não assine isso, eram como um eco insistente em sua cabeça, repetindo-se sem parar. Ele decidiu visitar seu avô, seu Fernando Coerce, e passava a maior parte do tempo em seus aposentos, cada vez mais recluso. Encontrou-o sentado em uma poltrona confortável perto da janela, olhando para o jardim bem cuidado com um olhar vago e perdido. Vovô, como o senhor está se sentindo hoje? Perguntou Guilherme, sentando-se a seus pés em um banquinho que usava quando era criança. Seu Fernando virou a cabeça lentamente, os olhos demorando a focar. Guilherme, meu neto, que bom ver você. Às vezes os dias se confundem. Ele parecia confuso, sua mente como uma névoa. Vovô, a tia Sofia me pediu para assinar uns papéis da empresa. Ela disse que era apenas para facilitar a administração, por causa da sua saúde. O olhar de seu Fernando se turvou ainda mais, uma sombra de desconfiança cruzando seu rosto. Minha memória já não é a mesma, mas sinto que algo não está certo, ele sussurrou, a voz fraca e trêmula. Sua avó, Laura, ela sempre foi a forte. Ela saberia exatamente o que fazer. Ele apertou a mão de Guilherme, seus dedos finos e trêmulos como gravetos. Tenha muito cuidado, meu filho. Há sombras por toda parte nesta casa. Sombras que usam o nosso nome. As palavras do avô, embora vagas, confirmaram o alarme que o sussurro de Helena havia disparado em seu coração. Aquele contrato era mais do que negócios. Era algo sombrio, algo que ameaçava a própria alma de sua família. O que estaria escondido naquelas páginas? Helena não conseguia dormir naquela noite. As ameaças cruéis de Sofia e a preocupação crescente com o futuro de Guilherme a mantinham acordada, revirando-se na cama estreita. Ela se levantou em silêncio e foi até a pequena estante na sala,
onde guardava suas coisas mais preciosas. Uma foto antiga de seus pais, alguns desenhos de Ana e sua Bíblia gasta pelo uso. Ela abriu em um salmo familiar e leu em silêncio, buscando conforto e direção nas palavras sagradas. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Leu em voz baixa, sentindo a familiaridade dos versos acalmar um pouco a tempestade em seu peito. Uma calma precária começou a se instalar em seu coração. Ela não era uma mulher de posses ou de poder, mas tinha uma fé inabalável que era sua verdadeira fortaleza. Eu não sei como, mas preciso ajudar seu Fernando e o menino, pensou, fechando o livro com reverência. Ela se lembrou de todos os anos em que trabalhou para a família Monteiro. Vira Guilherme crescer, um menino bom e de coração generoso, mas ingênuo, facilmente manipulável pela tia astuta e dominadora. Vira a saúde de seu Fernando definhar, não apenas pela idade, mas pelo isolamento sutil e cruel que Sofia impunha ao seu redor, afastando velhos amigos e controlando suas visitas. Ela era a única que transitava por todos os cômodos, que ouvia os fragmentos de conversas, que via os olhares que não eram trocados. Ela era a testemunha invisível. E talvez, pela primeira vez em 30 anos, sua invisibilidade fosse sua maior arma. Mas como usá-la sem se destruir no processo? A questão a assombrava. No dia seguinte, Helena chegou à mansão com uma nova determinação misturada a um medo paralisante que lhe gelava a espinha. Ela precisava encontrar uma prova, algo concreto, algo que pudesse mostrar a Guilherme e abrir seus olhos de uma vez por todas. Seu trabalho, que antes era uma rotina automática e cansativa, agora se transformou em uma missão secreta e perigosa. Ela começou pelo quarto de seu Fernando, aproveitando que ele estava no jardim para sua caminhada matinal supervisionada por uma enfermeira contratada por Sofia. Enquanto trocava os lençóis da cama grande e suntuosa, suas mãos sentiram algo duro e irregular sob uma das almofadas decorativas de veludo. Curiosa, ela pegou o objeto. Era um antigo asterisco broche poro de prata e madrepérola, com um design delicado e floral. Helena o reconheceu imediatamente. Pertencera a Dona Laura, a falecida e amada esposa de seu Fernando. Ela sempre o usava em ocasiões especiais, junto ao coração. Que estranho ele estar aqui escondido assim, pensou. Parecia apenas uma joia, mas algo em seu peso parecia diferente, mais denso do que deveria. Ela ouviu passos se aproximando no corredor, e por puro instinto, escondeu-o no bolso do avental, bem a tempo de ver Carlos, o assistente pessoal e capanga de Sofia, passar pela porta. Tudo em ordem por aqui, Helena? Ele perguntou, a voz falsamente solícita. Sim, Sr. Carlos, tudo em ordem, respondeu ela, tentando manter a voz calma e o rosto impassível. Carlos a observou por mais um instante, os olhos pequenos e calculistas, antes de seguir seu caminho. Helena soltou o ar que nem percebera estar segurando. Aquele objeto em seu bolso agora parecia queimar, pesando 1 tonelada. Mais tarde, trancada no pequeno banheiro de serviço no subsolo, o único lugar na casa onde tinha certeza de que não seria observada, Helena finalmente pôde examinar o que havia encontrado. Sob a luz fraca de uma única lâmpada, ela manuseou a peça com cuidado, as mãos trêmulas. Havia uma pequena saliência na parte de trás, quase imperceptível ao toque, escondida sob o fecho da agulha. Era o fecho de um compartimento secreto minúsculo, engenhosamente disfarçado. Com a unha, ela conseguiu abri-lo com um clique quase inaudível. Dentro, não havia um retrato ou uma mecha de cabelo como era comum em relicários antigos. Havia um pequeno rolo de filme escuro, enrolado de forma tão apertada que parecia um pedacinho de linha preta. Um microfilme. Helena não era uma especialista em espionagem, mas já tinha visto filmes antigos e sabia que aquilo continha informações, imagens, segredos. Seu sangue gelou em suas veias. Dona Laura, antes de sua saúde se deteriorar de forma súbita e misteriosa, devia ter descoberto algo terrível sobre Sofia e escondeu a prova no único lugar que ninguém pensaria em procurar, em sua joia mais querida, junto ao coração. Meu Deus do céu, o que é isso? Sussurrou para si mesma, o som de sua própria voz assustando-a no silêncio do pequeno cômodo. A dimensão do perigo em que estava
e metendo de repente se tornou esmagadoramente real. Isso não era mais sobre um contrato ruim. Era sobre uma conspiração familiar, sobre uma traição profunda e antiga. E ela, a diarista, segurava a chave de tudo em suas mãos. Guilherme, por sua vez, tentava sua própria e desajeitada investigação. Foi aos escritórios da empresa, usando a desculpa de que queria entender melhor os negócios da família antes de assumir mais responsabilidades. Pediu acesso aos balanços financeiros dos últimos 5 anos, uma solicitação que foi recebida com sorrisos cordiais e muita evasão por parte dos advogados, todos leais a Sofia. Senhor Monteiro, sua tia já cuida de tudo com extrema competência e zelo, disse um deles, um homem de meia idade com olhos de peixe morto. Guilherme insistiu, sentindo uma nua firmeza em sua voz. Eu gostaria de ver os extratos bancários das contas de investimento do meu avô. É meu direito como herdeiro. Após muita resistência e uma ligação para Sofia, que autorizou com relutância, eles lhe entregaram uma pasta de couro. Ele passou horas analisando os papéis, mas tudo parecia estar em perfeita ordem, meticulosamente organizado. No entanto, algo o incomodava profundamente. Ele se lembrou de seu avô mencionando com orgulho um fundo de investimento específico, criado para garantir o futuro dos netos, que não aparecia em lugar nenhum naqueles documentos. É como se nunca tivesse existido, foi apagado da história, pensou, frustrado. Estava prestes a desistir quando notou algo estranho em um dos extratos. A tipografia do nome de um banco parecia ligeiramente diferente do resto do documento, um pouco mais nítida, menos desgastada. Era um detalhe minúsculo, quase imperceptível, mas para Guilherme foi como um relâmpago em um céu claro. Ele fotografou o detalhe com seu celular. O dia de trabalho de Helena terminou e ela caminhou até o ponto de ônibus com o peso do mundo em seus ombros. O objeto estava seguro no fundo de sua bolsa, mas a informação que ele continha era uma bomba-relógio que ela não sabia como desarmar ou detonar. Como ela poderia revelar aquilo? Se entregasse a Guilherme, ele acreditaria nela contra sua própria tia, a mulher que o criou? A imagem de sua neta, Ana, sorrindo para ela naquela manhã ao sair de casa, surgiu em sua mente, vívida e dolorosa. Ela estava arriscando não apenas a si mesma, mas o futuro daquela menina inocente que dependia inteiramente dela. Eu sou uma covarde, pensou, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos cansados. Eu deveria jogar isso fora em um bueiro e esquecer tudo, fingir que nunca aconteceu. O ônibus chegou, lotado como sempre. Enquanto se espremia entre os passageiros, o metal frio da joia pressionava sua pele através do tecido da bolsa. Era um lembrete constante de sua responsabilidade, quase como um CH chamado. Era a confiança silenciosa de Dona Laura, uma mensagem enviada do além, um pedido de ajuda que transcendia a morte. Ela não podia ignorar aquilo, não seria justo com a memória da antiga patroa. Ao descer em sua parada, a decisão estava tomada, solidificando-se em seu coração com a força do aço. Ela não seria uma covarde. Ela honraria a memória de Dona Laura e lutaria pela justiça. Mas como? A resposta ainda lhe escapava. Sofia sentia a mudança no ar da mansão, a hesitação incomum de Guilherme, o olhar desafiador que vislumbrou em Helena. As peças em seu tabuleiro de xadrez cuidadosamente montado estavam se movendo de formas inesperadas e perigosas. Ela chamou Carlos a seu escritório, a sala agora escura, iluminada apenas pela luz de um abajur de bronze. Carlos, quero que dobre a vigilância sobre Helena. Quero saber cada passo que ela dá, com quem ela fala, até o pão que ela compra na padaria, ordenou, a voz baixa e sibilante. E fique de olho no meu sobrinho. Ele está fazendo perguntas demais nos lugares errados. Quero relatórios detalhados de todas as suas atividades, de hora em hora se for preciso. Carlos, eficiente e discreto como uma sombra, assentiu. Considere feito, Dona Sofia. Ele era a ferramenta perfeita, eficiente, sem escrúpulos e completamente leal pelo alto preço que ela pagava por seu silêncio e seus serviços. Essa diarista insolente. Ela cometeu um erro fatal, continuou Sofia, para si mesma, girando uma taça de uísque na mão. Ela se esqueceu de que insetos que se metem no caminho dos elefantes acabam esmagados sem que ninguém sequer note. Ela bebeu um gole da bebida âmbar,
Ela havia passado anos, décadas construindo aquele império de mentiras, manipulando todos ao seu redor com uma paciência de predador. Não deixaria que uma faxineira e um rapaz ingênuo destruíssem tudo que ela considerava seu por direito. A hora da sutileza havia acabado. Preciso de uma prova que ele não possa negar, algo que venha de mim, pensou Helena enquanto lavava a louça do jantar, as mãos mergulhadas na água morna. O microfilme era a prova definitiva, mas ela não tinha como visualizá-lo e, pior, como poderia levá-lo até Guilherme sem que Carlos ou a própria Sofia a interceptassem. A mansão era uma fortaleza, e ela sabia que agora estava sendo observada. A ideia de ir à polícia lhe ocorreu, mas foi descartada quase que imediatamente. Quem acreditaria na história fantástica de... E uma diarista contra uma das mulheres mais poderosas e influentes da cidade? Eles a ridicularizariam, a chamariam de louca e, muito provavelmente, alertariam Sofia selando seu destino. Ela estava terrivelmente sozinha nisso. Uma ideia desesperada, quase absurda, começou a se formar em sua mente. Guilherme costumava correr no parque perto da mansão bem cedo, antes do amanhecer. Era sua rotina sagrada, um dos poucos momentos em que estava verdadeiramente sozinho, longe da influência da tia. Seria sua única chance. Um encontro acidental. Mas o que ela diria? Como o convenceria a ouvi-la, a confiar nela, uma simples empregada, contra a mulher que era como uma mãe para ele? O plano era arriscado, quase suicida. Um único erro, um único olhar desconfiado de alguém, e ela perderia tudo, talvez até a vida. Mas que outra opção ela tinha? A pequena inconsistência no extrato bancário consumia os pensamentos de Guilherme. Ele passou a noite inteira em claro pesquisando na internet sobre falsificação de documentos e análise forense de imagens. Usando um software de edição de imagem que baixou, ele ampliou a seção do extrato que o incomodava, o pequeno detalhe que não saía de sua cabeça. A diferença era sutil, mas sob o zoom máximo, estava inegavelmente lá. O nome do banco fora inserido digitalmente, com uma fonte ligeiramente diferente, um alinhamento de pixel imperfeito. Era uma falsificação, amadora em sua essência, mas eficaz para um olhar desatento. Isso é falso, sussurrou ele para o quarto silencioso e vazio. A revelação o atingiu como um soco no estômago, deixando-o sem ar. O fundo de investimento de seu avô não havia desaparecido. Ele havia sido roubado, apagado dos registros com documentos forjados. E a única pessoa com poder, acesso e falta de escrúpulos para orquestrar algo assim, era sua tia, Sofia. O sussurro de Helena no escritório agora fazia todo o sentido. Ela não estava apenas sendo dramática ou intrometida, ela estava tentando salvá-lo de uma armadilha. LHA. A mulher que ele mal notava há anos era, talvez, sua única e verdadeira aliada naquele ninho de cobras. Ele agora tinha uma pista concreta, mas o que faria com ela? Como poderia lutar contra o sistema que sua tia controlava com mão de ferro? Ele precisava de mais. Precisava da ajuda de Helena. Helena acordou antes das 4 da manhã, o som do despertador assustando-a no silêncio da madrugada. O céu ainda estava escuro como breu. Ela se vestiu em silêncio para não acordar Ana, que dormia profundamente em seu pequeno quarto. Colocou o pequeno objeto, cuidadosamente envolto em um lenço de algodão, no fundo de sua bolsa, sob um casaco. Seu plano era perigoso e talvez estúpido. Ela iria ao parque e esperaria por Guilherme, fingindo estar a caminho do trabalho mais cedo do que o normal. Ao sair de casa, o ar frio da madrugada a atingiu como um tapa no rosto. Não era apenas o frio. Era um medo puro, um medo que lhe causava náuseas. Cada esquina escura, cada carro que passava com os faróis altos, parecia uma ameaça iminente. A imagem de Carlos com seu sorriso falso e olhos mortos surgia em sua mente a cada passo. E se ele a estivesse seguindo desde sua casa? Coragem, Helena. Pela memória de Dona Laura, pela justiça, dizia a si mesma, as palavras formando pequenas nuvens de vapor N. O ar gelado. Ela caminhou rapidamente pelas ruas desertas, o coração batendo descontroladamente. A jornada até o parque, que normalmente levava 20 minutos, pareceu uma eternidade.
Ela não era uma heroína de filme, era uma avó de quase 60 anos com dores nas costas e um coração cansado. Mas, naquele momento, ela carregava uma responsabilidade que a tornava mais forte do que jamais imaginara ser. Estava fazendo a coisa certa. E rezava para que isso fosse o suficiente para mantê-la viva. Guilherme também não dormiu. Com a prova da falsificação em seu celular, ele se sentia energizado por uma mistura tóxica de raiva e determinação. Sua ingenuidade, que o protegera como uma casca por toda a vida, havia se despedaçado, revelando um mundo feio e cruel que ele não conhecia. O mundo que ele pensava ser seguro e amoroso parecia construído sobre um pântano de mentiras. Ele vestiu sua roupa de corrida e saiu da mansão antes do nascer do sol, precisando desesperadamente de ar para pensar, para organizar o caos em sua mente. A corrida era seu ritual, seu momento de clareza, mas hoje sua mente estava em chamas. Ele corria mais rápido que o normal, o esforço físico, uma tentativa fútil de exorcizar a traição que sentia em cada fibra de seu ser. Quem era sua tia, de verdade? A mulher que o criou com aparente carinho após a morte de seus pais era na verdade uma predadora, uma loba em pele de cordeiro. Como eu pude ser tão cego por tanto tempo? Ele se perguntava, a vergonha mistura. Ando-se a fúria. Ele precisava de mais provas, de algo irrefutável. A falsificação do extrato era uma peça importante do quebra-cabeça, mas ele sentia que havia algo maior, algo que explicaria tudo. Ele precisava falar com Helena, longe dos ouvidos e olhos da mansão. Mas como? Ele não podia simplesmente chamá-la em seu celular. Seria arriscado demais para ela. A imagem dela sendo ameaçada por Sofia o assombrava. A solução teria que vir do acaso. Ou do destino. O parque estava quase deserto, envolto na névoa fria e cinzenta da manhã. Helena encontrou um banco de madeira perto da pista de corrida e se sentou, as mãos unidas firmemente no colo, a bolsa ao seu lado como um tesouro a ser protegido. Ela parecia apenas uma senhora descansando antes de ir para o trabalho, mas por dentro, seu corpo inteiro estava tenso como a corda de um violino. Os minutos se arrastavam, cada um parecendo 1 hora. E se ele não viesse hoje? Uma paranoia crescente começou a tomar conta dela, fazendo seu coração acelerar. Um carro preto parado do outro lado da rua sob uma árvore parecia suspeito, fora de lugar. Calma, Helena. É só um carro. Você está vendo coisas? Pensou, tentando se acalmar. Então, ela ouviu. A silhueta de Guilherme correndo em sua direção, emergindo da névoa como um fantasma. Era agora ou nunca. O medo e a coragem travaram uma batalha em seu peito. Ela se levantou e começou a caminhar lentamente na beira da pista, na direção oposta a ele, como se estivesse apenas de passagem. A poucos metros de distância, ela se virou, fingindo surpresa, como se tivesse acabado de notá-lo. Seus olhos se encontraram através da névoa. O destino da família Monteiro e o seu próprio dependia daquele instante, daquela troca de olhares. Helena? Disse Guilherme, genuinamente surpreso, parando de correr na frente dela, a respiração ofegante formando nuvens de vapor no ar frio. O que a senhora faz aqui tão cedo? Aconteceu alguma coisa? A preocupação em sua voz era real, e isso deu a Helena um NGO de alívio e coragem. Eu perdi o primeiro ônibus, senhor Guilherme, e resolvi vir andando, mentiu ela, a voz um pouco trêmula. Seus olhos se encontraram novamente, e um entendimento silencioso, uma cumplicidade nascida do perigo, passou entre eles. Nós não podemos conversar aqui, não é seguro, sussurrou ela, olhando nervosamente ao redor, seus olhos pousando por um instante no carro preto do outro lado da rua. Eu encontrei algo que pertenceu à sua avó, é muito importante. A menção de sua avó fez os olhos de Guilherme se arregalarem de espanto e interesse. O que é? Onde está? Ele perguntou, a voz baixa e urgente. Helena balançou a cabeça negativamente. Não aqui. É perigoso demais para nós dois. Preciso entregar ao senhor, mas tem que ser em um lugar seguro, onde ninguém possa nos ver ou ouvir. Guilherme pensou rápido, o cérebro funcionando sob pressão.
Encontre-me na capela antiga, perto do cemitério da Consolação, amanhã ao meio-dia. Ninguém vai nos procurar, Ellie. Ah, era um lugar que minha avó gostava muito, ela ia lá para rezar. Ele olhou para ela, a expressão séria. Tome cuidado, por favor, Helena. Muito cuidado. E com isso, ele voltou a correr, desaparecendo na névoa tão rapidamente quanto surgiu. Helena ficou parada, o coração martelando no peito. Ao olhar para o outro lado da rua, seu sangue gelou. O carro preto ainda estava lá, e por um breve segundo, ela viu o brilho de binóculos na janela. Sofia já sabia. Sofia Monteiro acordou naquela manhã com uma sensação ruim, um pressentimento de que algo estava fora de lugar, de que havia perdido o controle. Ela ligou para Carlos antes mesmo de tomar seu café. Relatório, disse ela, a voz fria e sem rodeios. A voz de Carlos do outro lado da linha soou calma e profissional, como sempre. Guilherme saiu para correr às 5 da manhã, como de costume. Helena dos Santos saiu de casa 1 hora antes do normal. Nossos rastreadores indicam que ela pegou um ônibus que passa exatamente perto do mesmo parque onde ele corre. Um silêncio pesado e carregado de significado caiu entre eles. A coincidência era impossível. Era um insulto à sua inteligência. Eles se encontraram, não foi? Afirmou ela, a voz gélida como uma lâmina de gelo. Sim, senhora. Por menos de 2 minutos. Foi muito rápido. Não conseguimos ouvir o que foi dito, mas a linguagem corporal indicava um encontro planejado. A raiva de Sofia era uma chama fria e controlada, muito mais perigosa do que qualquer explosão. Ela está mais ousada do que eu pensava, e meu sobrinho tolo está sendo envenenado contra mim por uma serviçal. Ela desligou o telefone sem se despedir. A faxineira havia cruzado uma linha que não tinha volta. O jogo havia mudado drasticamente. Não era mais sobre manipulação sutil e contratos fraudulentos. Era hora de agir de forma decisiva e brutal. Helena havia assinado sua própria sentença de demissão e desgraça. E Sofia faria questão de executá-la pessoalmente na frente de todos. Sofia Monteiro não era uma mulher de esperar. Enquanto Helena e Guilherme se moviam em direção ao seu encontro secreto, ela já executava seu próprio plano, com a precisão de um general em guerra. Convocou uma reunião de emergência do conselho da empresa, que na verdade era uma reunião familiar, já que a maioria dos acionistas eram parentes. Enviou mensagens urgentes para primos, tios e acionistas minoritários, todos dependentes de sua generosidade. A pauta era grave e urgente: a instabilidade mental e emocional de seu sobrinho Guilherme. Ele tem agido de forma errática e paranoica, influenciado por pessoas de fora com interesses escusos, ela explicaria para a família reunida, com uma expressão de profunda e fingida preocupação. Temo pela saúde dele e, consequentemente, pelo futuro da nossa empresa, do legado de meu irmão. Ela usaria a ausência dele da mansão como prova de seu comportamento irresponsável e desequilibrado, e para o golpe final, o golpe de misericórdia, ela faria algo que humilharia Helena publicamente, destruindo sua reputação de forma tão completa que ninguém jamais acreditaria em uma palavra sua novamente. A reunião foi marcada para aquela mesma tarde. O palco para a humilhação pública estava montado. Ela não iria apenas vencer aquela batalha, ela iria aniquilar seus oponentes, deixando apenas terra arrasada para trás. Ninguém me desafia, pensou ela, com um sorriso cruel. Helena chegou à capela antiga pontualmente ao meio-dia. O lugar estava silencioso, preenchido apenas pela luz que se filtrava pelos vitrais empoeirados, criando padrões coloridos no chão de pedra. Ela viu Guilherme sentado no banco de trás, uma figura solitária em meio à vastidão vazia, e seu coração se acalmou um pouco. Ele viera. Ela caminhou pelo corredor central, o som de seus passos ecoando suavemente, e sentou-se ao lado dele, a madeira do banco rangendo sob seu peso. Sem dizer uma palavra, Helena abriu sua bolsa e tirou o lenço que envolvia o objeto com tanto cuidado. Sua Hasselhoff? Avó, eu acho que ela deixou isso para o senhor como um aviso, disse ela, a voz trêmula de emoção e do medo acumulado. Ela entregou o asterisco broche por a Guilherme. Ele o pegou, reconhecendo-o instantaneamente, o toque do metal frio trazendo uma onda de memórias. Isto era da vovó, sussurrou ele, virando a peça nas mãos. Ela o usava sempre em dias felizes.
Seus dedos, guiados por uma intuição súbita, encontraram a pequena saliência que Helena havia mencionado, escondida como um segredo. Com as mãos trêmulas, ele encontrou o fecho secreto e o abriu. O minúsculo rolo de filme caiu em sua palma. Ele olhou para aquilo, depois para Helena, a compreensão surgindo em seus olhos como um sol nascente. Aquele não era um adorno. Era o legado de sua avó. Era a verdade que ela não pôde contar em vida. A reunião de família convocada por Sofia já estava em andamento quando Guilherme, após deixar Helena em um lugar seguro, chegou à mansão. Ele entrou na sala de jantar, onde todos estavam reunidos, e foi recebido por um silêncio hostil e olhares de acusação. Sofia estava no centro, com a expressão de uma mártir sofredora. Guilherme, querido, estávamos todos tão preocupados com você. Você sumiu, não atende o telefone, começou ela, a voz cheia de falsa doçura. Eu estava resolvendo um assunto importante, tia, ele respondeu, a voz fria. Um assunto que envolve o futuro desta família. Foi então que Sofia deu seu golpe. Ela se virou para a porta e fez um sinal. Carlos entrou, trazendo Helena pelo braço, que se debatia, confusa e assustada. Encontramos esta mulher tentando fugir com isto, disse Sofia, erguendo um colar de pérolas que pertencera a Dona Laura. Ela é uma ladra, Guilherme. Uma ladra que tentou envenenar sua mente contra mim para poder roubar esta casa. A acusação era tão absurda, tão cruel, que Helena ficou sem palavras, o choque paralisando-a. Isso é mentira, eu nunca, tentou dizer, mas Sofia a interrompeu. Seguranças, gritou ela. Tirem esta mulher daqui. NH a casa imediatamente. E chamem a polícia. 2 seguranças agarraram Helena pelos braços e a arrastaram para fora, sob os olhares chocados e satisfeitos da família. Foi a humilhação pública. Guilherme ficou paralisado vendo a única pessoa que o ajudou ser tratada como lixo. Você é um monstro, ele sussurrou para a tia, a voz cheia de um ódio que ele não sabia que era capaz de sentir. A guerra estava declarada. Naquela noite, Helena chegou em casa sentindo-se como uma casca vazia, o corpo dolorido pela tensão e pela humilhação que sofrera. O cheiro familiar de sua casa, uma mistura de lavanda e bolo de fubá que antes a confortava, hoje parecia distante, abafado por uma névoa de choque e desespero. Sua neta Ana, com a intuição pura das crianças, percebeu imediatamente que algo estava terrivelmente errado assim que a avó cruzou a porta. Vovó, por que você está tão triste? Alguém brigou com você no trabalho de novo? Perguntou a menina, seus grandes olhos castanhos fixos no rosto pálido da avó, buscando respostas que não entendia. Helena a abraçou com uma força desesperada, quase sem fôlego, escondendo o rosto em seus cabelos cacheados para que a neta não visse as lágrimas que ameaçavam cair sem controle. Foi só um dia muito, muito difícil, meu amor, a vovó está apenas cansada, sussurrou ela, a voz embargada e fraca. Mas Ana, pequena e sábia, não se convenceu. Você foi demitida, não foi? Ela a perguntou, a palavra soando estranha e pesada em sua boca pequena. Helena se afastou, surpresa com a perspicácia da menina, e olhou em seus olhos. Não adiantava mentir para aquela alma tão pura e honesta. Ela assentiu lentamente, e uma lágrima solitária finalmente escapou, traçando um caminho doloroso em sua bochecha. Ana a abraçou novamente, com uma firmeza surpreendente para seu tamanho. Não fica triste, vovó. A senhora é a melhor avó do mundo inteiro, e a mais forte de todas. A gente vai ficar bem, você vai ver. As palavras simples e cheias de fé de sua neta foram como um bálsamo para sua alma ferida. Ela olhou ao redor de sua pequena e humilde casa. Não era a mansão Montero, mas era um lar. Sofia podia tirar seu emprego, mas não podia tocar naquilo. Guilherme passou a noite em um hotel barato na região central da cidade, um lugar anônimo e impessoal que era o oposto absoluto da opulência sufocante e falsa da mansão Montero. Ele não conseguia dormir, a cena de Helena sendo expulsa brutalmente e acusada de ladra, se repetindo em sua mente como um filme cruel em um ciclo infinito.
A humilhação dela era sua própria humilhação. Ele se sentia um fracasso completo, um menino mimado que brincou com fogo e acabou queimando a única pessoa que tentou verdadeiramente ajudá-lo de forma desinteressada. A raiva que sentira na sala de jantar havia se transformado em uma dor fria e pesada em seu peito, uma sensação de culpa avassaladora que o corroía por dentro. Ele pegou o celular e olhou para a foto de sua avó, a imagem que guardava como protetor de tela. Dona Laura sorria para ele, um sorriso gentil, mas com um brilho de inteligência e uma profunda tristeza em seus olhos que ele só agora começava a compreender. A vovó sabia de tudo, pensou eu. E, a revelação o atingindo com a força de um soco. Ela sabia do que a Sofia era capaz, por isso ela escondeu aquela prova daquela forma. Ela não confiava nos advogados, não confiava na família, ela confiava que um dia alguém honesto encontraria a verdade. Ele se lembrou do peso do objeto em sua mão, do compartimento secreto. Aquele item não era apenas uma joia valiosa, era a última vontade de sua avó, um testamento silencioso, um pedido de socorro vindo do além. Era um aviso contra a serpente que vivia dentro de sua própria casa. Ele não podia falhar com ela. Não podia falhar com Helena. Na manhã seguinte, Guilherme ligou para o único amigo em quem confiava cegamente, Ricardo, um especialista em tecnologia e segurança digital. Encontraram-se em um café discreto, longe dos lugares que costumavam frequentar. Com as mãos trêmulas, Guilherme entregou o minúsculo rolo de filme a Ricardo. Eu preciso que você descubra o que tem aqui. É urgente e é perigoso. Ninguém pode saber disso. Ricardo... Vendo a seriedade no rosto do amigo, não fez perguntas. Deixa comigo, Gui. Vou usar o laboratório da minha empresa esta noite, ninguém vai ter acesso. A espera foi a mais longa da vida de Guilherme. Ele andava de um lado para o outro no quarto de hotel, a ansiedade corroendo-o. Finalmente, perto da meia-noite, seu celular vibrou. Era uma mensagem criptografada de Ricardo. Consegui. É pior do que você imagina. Me encontre no mesmo lugar, em 1 hora. E não venha sozinho. Guilherme sentiu um calafrio. O que poderia ser tão ruim? Ele ligou para o único número que lhe veio à mente. O de um jovem advogado idealista que conhecera em um evento de caridade. Um homem que parecia odiar a injustiça tanto quanto ele agora odiava a própria tia. Ele precisaria de ajuda legal e rápido. O jogo estava se tornando muito maior do que ele imaginara. E ele sabia que não poderia vencê-lo sozinho. A batalha pela alma da família Monteiro estava apenas começando, e ele precisava de um exército, por menor que fosse. No café silencioso e escuro, Ricardo abriu seu laptop e mostrou a Guilherme as imagens que conseguira extrair do microfilme. Eram chocantes. Dezenas de cópias de documentos de transferência de ações, todas com assinaturas perfeitas de seu Fernando, datadas de anos atrás. Mas Ricardo as colocou lado a lado com assinaturas autênticas da mesma época. Eram falsificações, quase perfeitas, mas falsas. Sofia vinha desviando o patrimônio do pai há anos, sistematicamente, para contas em paraísos fiscais. O advogado, Dr. Mendes, olhava para as imagens com uma expressão grave. Isso é uma bomba, Guilherme. Uma fraude de proporções gigantescas. Com isso podemos anular tudo o que ela fez. Mas havia mais. A última imagem não era um documento. Era uma fotografia, granulada e tirada de longe. Mas era nítida o suficiente para mostrar Sofia Monteiro entregando um envelope para um homem em um café. Ricardo já havia pesquisado. O homem era um tabelião conhecido no submundo por falsificar testamentos e documentos. Ela não apenas roubou, ela planejou cada passo, disse Guilherme, a voz baixa e cheia de nojo. Ela estava se preparando para dar o golpe final, para tomar tudo quando meu avô morresse. O plano do vilão estava claro: falsificar documentos para herdar tudo e manipular Guilherme para assinar contratos que legitimassem seu controle. Eles tinham a prova de tudo. Agora, precisavam de uma estratégia para usá-la. A vingança seria servida, mas não quente. Seria servida no lugar mais frio de todos, um tribunal. Dr. Mendes foi rápido e eficiente. Usando as provas do microfilme, ele entrou com uma ação na justiça, pedindo uma audiência de emergência para apresentar uma denúncia de fraude e solicitar a anulação dos documentos que Sofia preparava para Guilherme assinar.
ele também entrou com uma medida protetiva para Helena, alegando coação e ameaça. A máquina da justiça, embora lenta, começou a se mover. Sofia foi notificada e, pela primeira vez em sua vida, sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela tentou usar sua influência, seus contatos, mas as provas eram fortes demais para serem ignoradas. Um juiz determinou que uma audiência seria realizada para ouvir as duas partes. O confronto final foi marcado. A notícia caiu como uma bomba na alta sociedade. A família Monteiro, o símbolo da tradição e do poder, estava se autodestruindo em público. Helena, ao saber da audiência, sentiu um medo avassalador. Ela teria que enfrentar Sofia novamente, desta vez em um tribunal. Eu não sei se consigo, Dr. Mendes. O sou só, começou ela. O jovem advogado a interrompeu com gentileza. Helena, a senhora não é só. A senhora é a nossa testemunha mais importante. A senhora é a chave para a justiça. Sua coragem até aqui já mudou tudo, só precisamos de mais um pouco dela. Olhando para uma foto de sua neta Ana em sua carteira, Helena encontrou a força que precisava. Ela faria isso. Pela memória de Dona Laura, por seu Fernando, por Guilherme e, acima de tudo, por Ana. Para que sua neta vivesse em um mundo onde a verdade ainda importava. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. O dia da audiência chegou, cinzento e chuvoso, como se o céu de São Paulo estivesse chorando pela tragédia da família Monteiro. O fórum estava lotado, a imprensa e os curiosos se acotovelando para conseguir um lugar. Helena chegou acompanhada por Guilherme e Dr. Mendes, sentindo-se pequena e inadequada em meio àquele ambiente solene e intimidador. Ela usava seu melhor vestido, um floral simples, e segurava sua bolsa com força, como se fosse um escudo. Do outro lado do corredor, Sofia Monteiro chegou com seu advogado, Dr. Arantes, um homem famoso por sua agressividade e falta de escrúpulos. Sofia usava um terninho caro e um olhar de desprezo, como se aquilo tudo fosse apenas um incômodo, uma perda de seu precioso tempo. Seus olhares se cruzaram por um instante, e Helena sentiu um arrepio de medo, mas não desviou o olhar. Havia algo diferente nela hoje. A humilhação que sofrera havia queimado o medo, deixando para trás apenas a brasa da determinação. Não vou mais ter medo dela, pensou. A juíza, uma mulher de aparência severa, entrou na sala e o silêncio caiu. A batalha estava prestes a começar. O destino de todos naquela sala seria decidido nas próximas horas, com base em segredos sussurrados e provas escondidas em uma pequena joia antiga. Dr. Arantes, o advogado de Sofia, começou sua argumentação com a confiança de quem já se considerava vencedor. Ele pintou um quadro de Helena como uma funcionária instável e ressentida, que, após ser demitida por justa causa por roubo, inventou uma história fantasiosa de conspiração para se vingar e extorquir dinheiro da família. Ele a chamou para depor. Helena caminhou até o banco das testemunhas, as pernas tremendo. Senhora dos Santos, é verdade que a senhora foi pega em flagrante tentando roubar um colar de pérolas de sua ex-patroa? Perguntou ele, a voz cheia de sarcasmo. Não é verdade, eu nunca roubei nada em toda a minha vida, respondeu Helena, a voz firme, surpreendendo a mesma. Sua patroa armou aquela situação para me desacreditar. Armou? Que interessante. Então a senhora está acusando a senhora Monteiro, uma mulher de reputação ilibada, de um crime? A senhora, uma simples diarista? Ele a pressionou. Eu não sou uma simples diarista, May, eu sou uma cidadã e estou dizendo a verdade. A senhora Monteiro é uma mulher cruel, que estava roubando o próprio pai e tentando enganar o sobrinho, e eu ouvi, e eu tenho como provar. Um murmúrio percorreu o tribunal. A mulher que todos esperavam ver encolhida de medo estava lutando, com uma dignidade inesperada. Sofia a fuzilava com o olhar, a raiva visível em seu rosto. O plano dela de intimidar Helena estava falhando miseravelmente. Prova? Que prova a senhora poderia ter? Zombou Dr. Arantes. Foi a deixa que Dr. Mendes esperava. Com a permissão da meritíssima, gostaríamos de apresentar nossa prova. Ele chamou Guilherme ao banco das testemunhas. Com calma e clareza, Guilherme contou sobre o contrato, VHS,
sobre o comportamento estranho da tia, sobre o aviso de Helena e sobre a descoberta que fizeram juntos. Ele então tirou de um envelope o asterisco por o broche couro cor de prata e madrepérola. Esta joia meritíssima pertenceu à minha avó, e ela escondeu uma mensagem para nós aqui dentro. Na frente de todos, ele abriu o compartimento secreto e revelou o microfilme. O tribunal ficou em um silêncio chocado. A peça foi entregue aos peritos, e um projetor foi trazido. As luzes foram diminuídas. A primeira imagem apareceu na tela, um documento de transferência de ações. Depois outro. E mais outro. Dr. Arantes riu. Isso não prova nada. Mas então, Dr. Mendes projetou as análises forenses mostrando as assinaturas falsificadas. O sorriso do advogado desapareceu. A sala inteira prendeu a respiração. E então, a imagem final, a foto de Sofia com o falsificador. O golpe de misericórdia. Sofia Monteiro empalideceu, a máscara de arrogância finalmente se quebrando. Ela estava perdida. A verdade, escondida por tanto tempo, finalmente veio à luz, projetada para que todo mundo visse sua traição. A juíza, após revisar minuciosamente as provas e ouvir o depoimento dos peritos que confirmaram a autenticidade do microfilme e a falsidade dos documentos, bateu o martelo com uma força que ecoou por todo o tribunal. Diante das evidências irrefutáveis aqui apresentadas, este tribunal declara nulos todos os documentos de transferência de bens em nome do Sr. Fernando Monteiro nos últimos 10 anos. Determino a abertura imediata de uma investigação criminal contra a Sra. Sofia Monteiro pelos crimes de fraude, falsificação de documentos, coação de incapaz e falsa acusação. Cada palavra era um prego no caixão da vida de luxo e mentiras de Sofia. Ela olhou para Guilherme, os olhos queimando de ódio. Você me paga, sibilou. Mas era uma ameaça vazia. 2 policiais se aproximaram e a algemaram ali mesmo, na frente de todos. A humilhação que ela planejara para Helena agora era sua, multiplicada por 1000. Enquanto era levada para fora, um turbilhão de flashes de câmeras registrando sua queda, Guilherme foi até Helena. Ele a abraçou na frente de todo o tribunal. Obrigado, ele sussurrou, a voz embargada. A senhora salvou a todos nós. Helena, chorando de alívio, sentiu o peso de décadas de medo e silêncio finalmente deixar seus ombros. A justiça, por mais que tardasse, não havia falhado. Se esta história te tocou o coração, comparte para que llegue a más personas. A saída do fórum foi um caos. Repórteres e cinegrafistas cercaram Guilherme e Helena gritando perguntas. Guilherme, com uma nova autoridade, parou e falou. Hoje a justiça foi feita graças à coragem desta mulher, Helena dos Santos. Ela nos ensinou que a honra não está no sobrenome, mas no caráter. Suas palavras foram transmitidas ao vivo para todo o país. A história da diarista que derrubou uma das mulheres mais poderosas de São Paulo se tornou um símbolo de esperança. Naquela noite, na mansão que agora parecia mais leve, Guilherme reuniu todos os funcionários. A partir de hoje, esta casa será um lugar de respeito e justiça. Os salários serão reajustados, e criaremos um fundo para a educação de seus filhos. Ele olhou para Helena, que estava ao seu lado. E a porta do meu escritório estará sempre aberta. A voz de vocês importa. Pela primeira vez em muito tempo, a mansão Monteiro parecia um lar. Seu Fernando, ao saber de tudo, chorou de alívio e orgulho. Sua avó estaria tão orgulhosa, meu filho, disse ele, a mente mais clara do que estivera em anos. A verdade tinha sido um remédio. Os meses seguintes foram de reconstrução. Sofia foi condenada a uma longa pena de prisão, perdendo tudo o que havia roubado. Guilherme, com Helena como sua conselheira não oficial, assumiu a liderança da empresa, transformando-a em um modelo de ética e responsabilidade social. Ele criou a Fundação Laura Monteiro, usando os bens recuperados de Sofia para financiar a defesa de idosos vítimas de abuso financeiro. Helena, embora pudesse ter se aposentado, escolheu continuar trabalhando na mansão, não por necessidade, mas por amor. Ela não era mais invisível. Era a matriarca silenciosa daquela nova família, respeitada e amada por todos. Sua voz, antes um sussurro, agora era ouvida com a máxima atenção.
Ela viu sua neta Ana crescer, inspirada pela história da avó, e decidir que seria advogada para lutar pelos injustiçados. A pequena joia que continha um universo de segredos foi colocada em uma caixa de vidro no hall de entrada da empresa, com uma placa que dizia: "A coragem de dizer a verdade". Era um lembrete constante de que o maior valor de uma empresa e de uma pessoa não está em seus cofres, mas em sua alma. 5 anos depois, a empresa Monteiro havia duplicado seu valor de mercado e era reconhecida por seus programas sociais, que beneficiavam milhares de famílias. Guilherme, agora casado e com filhos, construiu a família feliz que sempre sonhou. Helena, agora aposentada, era a vovó Lena para as crianças, uma presença constante de amor e sabedoria em suas vidas. Em uma tarde ensolarada, enquanto observavam as crianças brincarem no jardim da mansão, Guilherme segurou a mão de Helena. "Lembra daquele dia, Helena? O dia em que a senhora arriscou tudo por nós?" Ela sorriu, os olhos brilhando com a serenidade de quem viveu uma vida com propósito. "Lembro como se fosse hoje, meu filho. O medo era grande, mas a vontade de fazer o certo era maior." Ele olhou para ela com uma gratidão que o tempo não diminuiu. "A senhora não apenas salvou nossa família. A senhora nos deu uma nova, baseada em amor e verdade." O legado de Helena não estava em dinheiro ou poder, mas nas vidas que ela tocou, na justiça que ela ajudou a restaurar e no exemplo que ela se tornou. A história da humilde diarista que sussurrou a verdade provou que a voz mais silenciosa, quando carregada de coragem, pode ecoar mais alto do que qualquer império construído sobre mentiras. E essa era a sua verdadeira e eterna vitória.